Fala aí, galera. Então, a parte 2 do nosso vídeo, a gente vai falar agora um pouquinho da pré-história. A pré-história, ela se chama assim porque ela vem, é um período antes da história. Em que sentido? Ela vem antes da escrita. A história da humanidade, ela é dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Essa divisão antigamente era em 2. Era a pré-história e a história, que seriam as outras 4 periodizações. O que acontece? A pré-história é um período anterior à escrita. A escrita não existia ainda. Então, o que nós temos de maior fonte histórica nesse período eram alguns objetos que se encontram em sítios arqueológicos e principalmente as pinturas, das famosas pinturas das cavernas ou pinturas rupestres. Como era a vida desses povos? Eram povos nômades que estavam sempre se deslocando de um lado para o outro. Geralmente eles seguiam a caça, a migração dos animais, né? E esses povos, eles estavam sempre buscando um lugar que tivesse recursos naturais. Acabavam aqueles recursos, ou os animais iam para outro lugar, os povos levantavam acampamento e iam também. Era um período muito complicado, a vida era muito difícil. Crianças, idosos, estarem sempre nesse deslocamento era muito complicado. No inverno, onde era a escassez de alimento, era muito grande. Então, assim, eles não armazenavam alimento. Então, a medicina era o que? Era você, basicamente, os primeiros curandeiros, né, nessas tribos aí da pré-história, eles usavam o fogo para cauterizar feridas, entre outras medidas rudimentares de se curar feridas, entre outras coisas. Então a taxa de mortalidade era muito alta. O que acontece? Nós vamos ter algumas descobertas, né, que vão aos poucos melhorando a vida humana. No primeiro momento a gente tem a descoberta do fogo, depois a gente vai ter a descoberta a descoberta da agricultura e a descoberta da domesticação de animais. O fogo é uma coisa mais antiga, a descoberta da roda também. A gente não sabe exatamente quem descobriu, porque são coisas muito antigas. A gente tem ideia de maneiras a gente tem assim, algumas suposições de como foram descobertos, tanto o fogo como a roda. No caso da roda é uma invenção e não descoberta, perdão. E a agricultura e a domesticação de animais? A agricultura e a domesticação de animais, eu já ouvi alguns historiadores falarem que a agricultura seria provavelmente uma das maiores descobertas da história da humanidade. Por quê? A agricultura vai permitir que os povos nômades armazenem alimentos. E aí eles desenvolvem a agricultura, no caso, trigo é o primeiro, é o alimento base, né? Depois a gente tem o milho, uma série de outros produtos também, arroz, uma série de outros produtos que começam a ser armazenados. Então, como eu estava falando, a agricultura foi uma das grandes descobertas da humanidade. E foi um divisor de águas, porque quando eu começo a armazenar alimentos, as pessoas vão viver mais. Eu não preciso estar. Os nômades, eles eram caçadores e coletores. Eles caçavam animais e geralmente também colhiam frutos e raízes. Só que esses alimentos são perecíveis, não duram tanto. Quando eu começo a armazenar grãos com o desenvolvimento da agricultura, obviamente a comida, a alimentação, ela aumenta. Eu tenho mais comida. Logo, a taxa de pessoas morrendo de fome é menor. Juntando isso com a domesticação de animais e outras criações, o ser humano faz o quê? Pouco a pouco, ele deixa de ser nômade e torna-se sedentário. Se fixa num lugar. Isso é importantíssimo porque a sociedade hoje ela vive assim. Nós vivemos em casas. Nós não somos mais nômades, aqui pelo menos no Brasil. Então o que acontece? Com essas descobertas, começa-se a construir as primeiras casas de palha, depois vai evoluindo para madeira. A metalurgia é essencial, ela vai ser no período que a gente chama de neolítico, depois a gente vai falar essa questão dos períodos da pré-história. A metalurgia, o desenvolvimento do prego é muito importante. Depois a gente vai ter o betume, que é uma espécie de avô do cimento. E aí surgem as primeiras casas de barro e de pedra.
E aí, das pequenas vilas, vão surgindo o quê? As primeiras cidades e as grandes civilizações, que aí a gente já entra na Idade Antiga. É interessante que a gente começa a ter também o conceito de propriedade privada e de Estado. Cada um vai ter o seu pedacinho de terra. Antigamente, quando eles eram nômades, não tinha muito esse negócio de posse. As pessoas não tinham muito esse negócio de eu moro aqui, eu moro ali. Por quê? Ninguém tinha uma residência fixa. Eu tenho essa questão da propriedade privada, com a domesticação de animais, e quando eu junto grandes aglomerações de seres humanos, o que a gente tem? Treta, vai dar problema. Roubo, assassinato, brigas, discussões. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso de um conjunto de leis. E aí vão surgir as primeiras leis. O primeiro código de leis que a gente tem é chamado de Código de Hammurabi. Você já deve ter ouvido falar nisso na lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Tá lá no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um cilindro gigantesco que tem mais de, se eu não me engano, mais de 3.000 anos. Ou quase 5.000 anos de idade, eu não me lembro bem. Ele está no Museu do Louvre, ainda hoje. Tem várias leis ali. Ele é escrito na primeira forma de escrita, que é a escrita cuneiforme. Hammurabi foi um grande rei. Então, o que acontece? A gente vai ter as primeiras leis e surgem os primeiros grupos de líderes. A gente se cria o conceito de Estado, de governo, de nação. O ser humano entende que ele precisa de quê? De um grupo de pessoas que vão liderá-lo. E aí surgem as primeiras civilizações. As primeiras civilizações surgem na Mesopotâmia. A primeira civilização considerada a primeira civilização da história da humanidade, a gente falou sobre isso nas aulas, é a civilização dos Sumérios, o povo sumeriano. Foi na Suméria que surgiu a agricultura e a escrita. Ok? Encerramos por hoje, galera. Boa noite para vocês. Qualquer dúvida, coloquem aí pode ser aqui no canal mesmo, ou então no grupo do WhatsApp. Um abraço. No grupo do WhatsApp para os meus alunos do Rede de Ensino Visão. Um abraço aí a todos.